presentes, nomeadamente a senhora ministra Ellen Grace, presidente, e o senhor ministro Carlos Brito, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza. Perdoar os seguintes processos: ação direta, constitucionalidade, marcos, declaração, extradição e reclamações. Sem qualquer reparo, declaro a ata aprovada. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 2.395. Requerente à mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e requerido o Congresso Nacional. Senhor presidente, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul propõe ação direta de inconstitucionalidade em face da emenda constitucional número 15 de 1996, que deu nova redação ao parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal. Dispositivo já de todos conhecido: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. A redação original do parágrafo 4º era a seguinte: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações diretamente interessadas. Alega-se, em síntese, que a referida emenda violaria o princípio federativo, elevada à cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição. Segundo a requerente, a norma impugnada é inconstitucional em dois aspectos distintos. Primeiro, por determinar que cabe à lei complementar federal regular o período dentro do qual seria possível a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios. Quanto a esse ponto, afirma-se que a emancipação, o surgimento de um novo município é apenas uma das espécies do gênero alteração territorial. As demais espécies, incorporação, fusão e desmembramento, não teriam qualquer relação com pleitos eleitorais, fato que, ao lado do surgimento exagerado de novos municípios, seria justificativa para a edição da emenda constitucional impugnada. Ademais, a própria criação de novos municípios não seria, na visão da requerente, relacionada com a realização de eleições. Outro ponto inconstitucional refere-se à expressão na forma da lei, constante da parte final do dispositivo impugnado. Eu lembro que essa expressão se refere aos estudos de viabilidade municipal. A requerente alega que, por não dispor de maneira explícita em sentido diverso, deve-se concluir que a lei referida seria a lei ordinária federal. Nessa espécie, estaria configurada a usurpação da competência estadual para estabelecer os requisitos para as alterações territoriais dos municípios, uma vez mais com ofensa à cláusula pétrea na forma federativa do Estado. Pede-se, afinal, que seja declarada inconstitucional a emenda constitucional número 15, que seja declarada inconstitucional a expressão dentro do período determinado por lei complementar, constante do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, na redação dada pela emenda, e que se dê ao dispositivo impugnado interpretação conforme a Constituição, para se declarar que a lei a que se refere à expressão na forma da lei, constante da parte final da norma atacada, é de competência legislativa estadual. O Congresso Nacional prestou informações, sustentando a constitucionalidade da emenda, destacando os termos do parecer emitido pelo senador Bernardo Cabral sobre a norma impugnada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado, no sentido de que a emenda aperfeiçoa a cláusula pétrea da forma federativa do Estado, na medida em que considera que ninguém, senão a própria federação, pode dispor sobre a criação e a integração a si de um novo membro, como serão os municípios em criação, concluindo que a exigência de lei complementar federal para determinar o período de criação de novos municípios não contraria a autonomia dos entes federados. A Advocacia Geral manifestou-se pela improcedência do pedido, no mesmo sentido foi o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. É o relatório do qual a Secretaria distribuirá cópias aos demais ministros desta Corte. Falará pela requerente à mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Fernando Bolzoni. Com a palavra, a Sua Excelência. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos senhores ministros,
excelentíssimo senhor Procurador da República, excelentíssimo senhor Advogado-Geral da União. A Constituição Federal é o que o Supremo Tribunal Federal diz que ela é. Mas hoje, mais do que definir qual o alcance da cláusula pétrea da preservação da forma federativa de Estado, a Corte é chamada a dizer se ainda é próprio dizer que o Brasil é um Estado federal. A propositura da presente atim é um apelo extremo ao tribunal que, desde o Império, sempre foi supremo, mas que quis a República fosse também federal. O Supremo Tribunal Federal, em que Vossas Excelências atuam, é muito mais que o herdeiro das competências exercidas pelo antigo Supremo Tribunal de Justiça do Império. O marco fundador dessa Corte é o Decreto 848 de 1890, que constitui o Supremo como árbitro dos conflitos envolvendo os Estados entre si e contra a União. Na exposição de motivos daquele decreto, então, o ministro da Justiça, Campos Salles, lembrava que o sistema federativo, que repousa essencialmente sobre a existência de duas soberanias na tríplice esfera do poder público, exige para seu regular funcionamento uma demarcação clara e positiva, traçando os limites entre a jurisdição federal e a dos Estados, de tal sorte que o domínio legítimo de cada uma dessas soberanias seja rigorosamente mantido e reciprocamente respeitado. Nessa esteira, o grande Vítor Nunes Leal ensinou em 45 que o fato de ser mais ampla ou menos ampla a soma dos poderes privativos dos Estados não é o ponto vital do sistema federativo. O importante é que a esfera da competência privativa dos Estados, mais ou menos ampla, seja inviolável pelo poder legislativo da União. Assim como o Supremo Tribunal Federal, a Assembleia Legislativa é um órgão definidor da Federação. Se Estado federal é aquele em que coexistem e vigoram em um mesmo território duas ordens jurídicas autônomas e compatíveis entre si, não se pode falar em Estados-membros sem falar em assembleias legislativas investidas do poder de dar normas a esses Estados. E, nesse sentido, resta pouco de federação na nossa República Federativa. Ao lado da competência residual do artigo 25, a Constituição outorgou aos Estados duas competências legislativas privativas, para instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões, e para instituir os impostos referidos no artigo 155. E a essa se somava, até o advento da emenda à hora impugnada, a competência para estabelecer o período e os requisitos para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Mas a emenda 15 transferiu essas competências para a União, a pretexto de coibir o cometimento de abusos na criação de novos municípios. Fosse o Brasil Estado unitário, não haveria o que discutir. Mas se o Brasil é uma federação, e isso é muito mais um questionamento do que uma afirmação, essa emenda é inconstitucional, porque invadiu a esfera de competência privativa dos Estados, tal como definida pelo Constituinte originário. Eu peço ao excelentíssimo senhor ministro Carlos Brito permissão para citá-lo em texto de 95. Em diferentes palavras, ao proibir a discussão de emenda tendente a abolir as cláusulas pétreas, a lei maior dessa terra de Santa Cruz preveniu-se contra a mutilação indireta dos valores jurídicos subtraídos à ação reformista do Congresso Nacional. Vedou o artifício de se comer por dentro ou de se roer as entranhas de tais valores, inaceitando fórmula legislativa de relativização daquilo que somente é idêntico a si mesmo, na medida em que absolutamente intocado, e relativização só pode significar toda medida legislativa de tocabilidade nos elementos conceituais de cada cláusula pétrea dispersos pelo assoalho da Constituição. Peço também ao excelentíssimo senhor ministro Sepúlveda Pertence permissão para invocar o voto dado no julgamento da DIN em 2024. As limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o artigo 60, parágrafo 4º da Lei Fundamental enumera, não significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege. Entre esses dois entendimentos, parece haver margem para o exercício do prudente arbítrio do Supremo Tribunal Federal. Se pétreos são os princípios, talvez não sejam a literalidade dos dispositivos que os definem. E, nesse caso, os comandos relativos às cláusulas pétreas da Constituição poderiam ser passíveis de emenda, sim, desde que no sentido do seu aperfeiçoamento. A Federação Brasileira pode, então, ser redefinida na busca de uma união mais perfeita, desde que preservada a essência do princípio federativo. A questão é, pode a Federação ser aperfeiçoada através da concentração na União de poderes subtraídos aos Estados? A resposta vai depender da análise histórica da distribuição de competências legislativas entre uma e os outros. Na formação da Federação Norte-Americana, por exemplo, os Estados cederam poderes à União. Na formação da nossa Federação, a União cedeu poderes aos Estados.
Logo, no Brasil, toda a vocação pela União de competências legislativas originalmente investidas nos Estados significa, necessariamente, enfraquecimento da Federação. O alcance específico da cláusula pétrea da Federação foi objeto de breve discussão pelo Supremo quando do julgamento da medida cautelar na DIN 2381, na qual o status de ente federado outorgado ao município justificaria a avocação de competências procedida pela União através da mesma emenda número 15. Entendimento semelhante tinha o excelentíssimo senhor deputado Antônio Geraldo, relator da proposta que resultou na emenda ora impugnada, para quem o que escapou à perspicácia do Constituinte é que o que se discute de fato não é a divisão territorial, mas a aceitação pela Federação de um novo ente, um novo membro, citação já referida pelo relator. Esse argumento foi acolhido e foi reiterado nesse processo pelo Senado Federal, pela Advocacia Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República, como se o status devido à autonomia municipal fosse novidade. Na verdade, o artigo 68 da Carta de 1891 já assegurava a autonomia dos municípios em tudo quanto respeite o seu peculiar interesse. Assim, o enunciado do artigo 1º da nossa Carta Magna não inovou e, por si, não gera nenhum efeito, a menos que a gente extraia daí a possibilidade, a necessidade de um Congresso Nacional tricameral, ou a viabilidade da intervenção federal diretamente nos municípios, ou mesmo a legitimidade do prefeito ou da Câmara para propor a DIN perante essa Corte. A única consequência prática do status de ente federado estaria em configurar, igualmente, como tendente a abolir a forma federativa de Estado, eventual proposta de emenda que interfira na autonomia municipal. Mas isso não impediu o Congresso de promulgar as emendas número 1, 19 e 25. Abstraído esse argumento, as manifestações do Senado Federal, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República tangenciaram a matéria tratada na inicial e se limitaram a salientar o caráter essencialmente eleitoreiro que envolve a criação de um número elevado de municípios novos. E a inviabilidade econômica de muitos deles, dependentes crônicos de repasses de verbas federais e estaduais. E aqui é que está a raiz do problema. Muito mais do que o tal caráter eleitoreiro, a criação de novos municípios representa um sensível incremento na concentração de verbas públicas, ou seja, de investimentos, na localidade emancipando. E esse investimento é tão mais dramático quanto menor for o município recém-criado. Mas a emenda 15 não reduziu, não extinguiu o montante do Fundo de Participação dos Municípios, através do qual eles têm direito à percepção de recursos arrecadados pela União e pelos Estados. E é por isso que, a partir do momento em que um vilarejo perdido no rincão mais distante do nosso país se torna um novo município, ele passa a receber verbas que anteriormente ficavam concentradas no distrito sede do município-mãe. E se é verdade que o aumento do número de municípios implica a diminuição da parte de cada um naquele fundo, não é menos verdade que, para uma localidade que não recebia nada, mesmo um pequeno repasse de recursos pode representar muito. O problema não está, então, na eventual frouxidão dos requisitos estabelecidos pela legislação dos diversos estados para a criação de novos municípios, mas sim na existência desses fundos, sem os quais localidades desprovidas das condições de autossustento sequer tentariam a emancipação, mesmo que a legislação estadual fosse branda o suficiente para permiti-la. Então, ao postular a declaração de inconstitucionalidade da emenda 15, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul não desconsidera a existência do problema que a emenda tentou solucionar, mas protesta contra o fato de que o Congresso Nacional buscou essa solução à custa da subtração de mais um pedaço da sua já reduzida competência legislativa. E lembra que, no Brasil, subtrações de competência legislativa estadual pela União são, sim, tendentes a abolir a federação. Finalmente, um comentário específico sobre as informações do Senado Federal na folha 33 dos autos, e segundo as quais as normas que vão reger a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios continuarão sendo estabelecidas por lei estadual, mas agora dentro do período determinado por lei complementar federal. Não se trata aqui de examinar mens legislatórios, mas mens legis. Em regra, referência à lei na Constituição Federal significa lei ordinária federal, salvo menção expressa em contrário. Assim, a redação original do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, exigia a elaboração de lei complementar estadual para o estabelecimento dos requisitos para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, e de lei ordinária estadual para o processamento efetivo dessas alterações. A emenda 15 manteve a lei ordinária estadual como instrumento para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, instituiu a previsão de lei complementar federal como um diploma hábil para a determinação do período para processamento dessas alterações e remeteu à lei, sem ressalva, a regulamentação dos estudos de viabilidade municipal.
Se a interpretação que o Congresso Nacional pretendeu dar à norma ora impugnada é de que compete aos Estados a edição das leis disciplinadoras dos referidos estudo de viabilidade municipal, então, caso Vossas Excelências não entendam a emenda 15 como inteiramente inconstitucional, reitero aqui o pedido alternativo de que seja dada ao dispositivo interpretação conforme a Constituição, no sentido de que cabe aos Estados a elaboração da lei disciplinadora dos estudos de viabilidade municipal. E assim a Assembleia espera ter demonstrado a inconstitucionalidade da emenda 15 à Constituição Federal e respeitosamente aguarda a decisão desse Supremo Tribunal Federal. Agradeço a Vossa Excelência. Pela Advocacia Geral da União, com a palavra o ministro José Antônio Dias Toffoli. Excelentíssima senhora ministra Ellen Grace, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro relator, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, colega que me antecedeu, demais presentes. A redação original da Constituição de 88 estabelecia que lei estadual trataria dos requisitos para a criação de municípios, lei complementar estadual, e a criação dos municípios de competência dos estados. A emenda 15, ora impugnada, sob o argumento de ferir o princípio da cláusula pétrea de defesa da federação, veio a estabelecer que a lei complementar ela não seria mais estadual e sim federal. Ora, com a devida vênia, a mudança constitucional ela vem a reforçar o princípio da federação. Na medida em que o município no Brasil, pela Constituição brasileira, é um ente federativo, e evidentemente que os requisitos para a sua criação, se fossem esses requisitos estabelecidos em cada qual das legislações dos estados, não haveria requisitos uniformes em toda a federação. Poder-se-ia ter requisitos absolutamente disformes de criação de municípios em cada qual dos estados da federação, conforme fosse a vontade do legislador estadual. A emenda 15 vem a corrigir uma distorção do texto original em defesa do princípio federativo, exatamente ao revés do que a mesa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vem alegar aqui como tendo sido atentador da cláusula pétrea de defesa da federação. Nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui precedente da Corte, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, na DIN 2381, em que, ao analisar legislação estadual, abordou a questão da constitucionalidade da emenda 15. Leio parte do voto de Sua Excelência. Abro aspas. Poder de emenda constitucional, limitação material, forma federativa do Estado, Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 4º, 1. Implausibilidade da alegação de que seja tendente a abolir a federação, a emenda constitucional 1596, no que volta a reclamar a interferência normativa da União na disciplina do processo de criação de municípios. Nesse contexto, o recuo da emenda constitucional 15, ao restabelecer em tópicos específicos a interferência refreadora da legislação complementar federal, não parece ter atingido, em seu núcleo essencial, a autonomia dos Estados-membros, aos quais, satisfeitas as exigências mínimas de consulta a toda a população do município ou municípios envolvidos, precedida de estudo prévio de viabilidade da entidade local que se pretende erigir em município, permanece reservada à decisão política concreta. Ou seja, o poder de se criar ou não municípios continua sendo, mesmo após a alteração da emenda 15, dos Estados-membros. Agora, os requisitos estabelecidos pela lei complementar federal. Ou seja, a emenda reforça a federação, muito ao revés de tentar aboli-la.
E é sempre bom lembrar aqui precedente antigo da Corte, na ADIM 833, relatoria ministro Moreira Alves, em que ele diz, abro aspas, no Brasil, em que se adota uma forma mais mitigada, a de não se admitir proposta de emenda tendente a abolir, o que implica dizer que não há imutabilidade absoluta, mas proibição de alteração que demonstre tendência à abolição dos princípios previstos nos 4 incisos do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, tem-se que admitir, no mínimo, que as cláusulas pétreas, por serem princípios excepcionais, são normas de interpretação restrita, como observa e segue aqui a manifestação do seu voto. Fecho aspas. Ou seja, não há, de maneira alguma, uma tendência de abolir a federação no contexto da alteração do texto constitucional a respeito da criação de municípios. Nem é necessário aqui abordar as questões concretas relativas às razões que se levou à adoção da referida emenda constitucional, exatamente porque, através de critérios díspares dos Estados-membros, havia uma criação desenfreada de municípios no país, com toda a implicação disso no Pacto Federativo. Mas é bom também aqui abordar alguns temas que são hoje colocados, até pelo próprio movimento municipalista. Recentemente houve a marcha dos prefeitos aqui a Brasília, visitando todas as autoridades da República, o presidente da República, o Supremo Tribunal, o Congresso Nacional. E o que se discute muito hoje no movimento municipalista é algo muito além de poder ou não criar municípios. É a questão da realidade das amarras que se tem hoje no Brasil. Qualquer município, se ele tem 1.000 habitantes, ou seja, o município de São Paulo, que é o maior município, ele tem que ter a mesma estrutura jurídica. Ele tem que ter o mesmo tipo de fórmula jurídica e de necessidades de estruturas jurídicas iguais, independente do seu tamanho. Então, hoje, o que se discute no movimento municipalista, nacionalmente, é exatamente a necessidade, exatamente para se evitar os custos e a carga de custeio que carrega a criação dos municípios, a possibilidade de uma remodelagem da estrutura jurídica da criação dos municípios. E, sem dúvida nenhuma, que isso entra exatamente na questão dos critérios da criação dos municípios. E, eventualmente, até numa mudança de modelagem constitucional, para que tal situação seja possível de ser concretizada na realidade, para que os municípios não tenham que ter a mesma estrutura e a mesma carga de ônus de estrutura para a sua criação. O próprio movimento municipalista já compreende a necessidade de se rediscutir essa situação, exatamente para poder, aquelas localidades que se quer ser autônoma e criar a sua municipalidade, ter uma possibilidade de uma estrutura mais leve, de ter uma carga exatamente menos pesada para a estruturação das suas localidades. E isso é o que se discute, isso é o que se coloca hoje no tema, e não a mera possibilidade de criação ou não de municípios. Por todas essas razões, a Advocacia Geral da União, reiterando que há precedentes da Corte, no sentido da constitucionalidade da emenda 15, reiterando que a emenda constitucional ela não tende a abolir a federação, pelo contrário, ela veio a trazer critérios uniformes para toda a federação a respeito das criações de municípios, ou seja, exigir uma lei federal, e também por conta da própria realidade do movimento municipalista, que hoje já se discute a necessidade de uma reestruturação da modelagem jurídica dos municípios. Por todas essas razões, a Advocacia Geral da União pugna pela constitucionalidade e, portanto, pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. A palavra com o relator para o seu voto. Senhora Presidente, a presente ação direta tem como objeto a emenda constitucional número 15 de 96, que deu nova redação ao artigo 18, parágrafo 4º da Constituição da República. O parâmetro de controle indicado pela requerente é a forma federativa do Estado, esculpida como cláusula pétrea no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição. Este é mais um caso em que o Tribunal se depara com o questionamento por meio de ação direta da constitucionalidade da atuação do Poder Legislativo de reforma da Constituição. Talvez fosse o caso de tecer uma profunda reflexão sobre a atuação da jurisdição constitucional no Brasil na fiscalização da constitucionalidade das emendas constitucionais. E creio que, após 17 anos
da promulgação da Constituição e muitas reformas realizadas, chegamos ao momento oportuno para tal reflexão. Há muito tenho constatado que, no Brasil, ao contrário do que se observa na experiência do direito comparado, a impugnação de emendas constitucionais pela via da ação direta tem se tornado algo corrente. É indubitável o fascínio que o controle de constitucionalidade de normas constitucionais gera sobre doutrinadores e juízes, em qualquer país que adote uma Constituição rígida e mantenha uma efetiva jurisdição constitucional. Na realidade do direito comparado, esse encantamento sobre o tema sempre levou a uma atuação extremamente cautelosa dos tribunais na fiscalização da constitucionalidade do processo de reforma constitucional. No Brasil, por outro lado, as premissas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIM 815, relator o ministro Moreira Alves, a pletora de emendas constitucionais do período pós-88, assim como a abertura normativa das denominadas cláusulas pétreas, tornaram o exercício do controle de constitucionalidade das reformas constitucionais uma atividade recorrente. O Tribunal tem exercido essa atividade em um quadro de absoluta normalidade. Isso não quer dizer, deixe-se ressaltado, que esta Corte venha se impondo ao legislador democrático na definição dos limites constitucionais ao poder de revisão da Constituição. A Corte tem deixado bem claro que os limites materiais ao poder de reforma constitucional não impedem toda e qualquer modificação do texto constitucional, mas apenas aquelas que implicam efetiva violação a seu núcleo essencial. Do prisma teórico, a questão foi seriamente contemplada por Carl Schmitt na teoria da Constituição. A problemática assentar-se-ia, dizia o genial jurista, na distinção entre constituinte e legislador constituinte. Schmitt enfatizava que a modificação de uma Constituição não se confunde com a sua abolição, acrescentando com base no exemplo colhido do artigo 2º da Lei Constitucional Francesa de 14 de agosto de 1884. Se uma determinada modificação da Constituição é vedada por uma disposição constitucional, se trata apenas de uma confirmação da diferença entre revisão e abolição da Constituição. Portanto, para Schmitt não se fazia mistério que a Constituição declarasse a imutabilidade de determinados princípios. É que a revisão não poderia, de modo algum, afetar a continuidade e a identidade da Constituição. Os limites da faculdade de reformar a Constituição resultam do bom entendimento do conceito de reforma constitucional, dizia o notável jurista. Uma faculdade de reformar a Constituição, atribuída por uma normatização constitucional, significa que uma ou várias regulações constitucionais podem ser substituídas por outras regulações constitucionais, mas apenas sob o pressuposto de que permaneçam garantidas a identidade e a continuidade da Constituição considerada como um todo. A faculdade de reformar a Constituição contém, pois, tão somente a faculdade de praticar, nas disposições constitucionais, reformas, adições, refundições, supressões, etc., porém mantendo a Constituição. Assim, para Carl Schmitt, reforma constitucional não é, pois, destruição da Constituição, de forma que devem ser proibidas expressamente as reformas que vulnerem o espírito e os princípios da Constituição. Não se pode negar que a aplicação ortodoxa das cláusulas pétreas, ao invés de assegurar a continuidade do sistema constitucional, pode antecipar a sua ruptura, permitindo que o desenvolvimento constitucional se realize fora de eventual camisa de força do regime da imutabilidade. Aí reside o grande desafio da jurisdição constitucional: não permitir a eliminação do núcleo essencial da Constituição mediante decisão ou gradual processo de erosão, nem ensejar que uma interpretação ortodoxa ou atípica acabe por colocar a ruptura como alternativa à impossibilidade de um desenvolvimento constitucional legítimo. As questões que envolvem as cláusulas pétreas são objeto desse intenso debate doutrinário, a evidenciar sua marcante complexidade. Admiti-las, por certo, implica uma restrição significativa à atividade legislativa ordinária e mesmo ao poder constituinte derivado. Mas, tal como estão postas em nosso sistema, estabelecem limites à reforma constitucional que não têm o condão de fixar uma restrição insuperável ao exercício da democracia parlamentar. As possibilidades da atividade legislativa ordinária ou reformadora, ainda que dentro dos limites constitucionais, a revisão são muito amplas, o que há, por certo, ao nos atermos às restrições impostas
pelo Constituinte originário à reforma constitucional é um dever de consistência nas formulações que procuram justificar a compatibilidade de determinada alteração constitucional com as cláusulas de imutabilidade. A emenda constitucional número 15, como todos sabem, foi elaborada com o conhecido intuito de colocar um ponto final na crescente proliferação de municípios observada no período pós-88. A redação original do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição criava condições muito propícias para que os Estados desencadeassem o processo de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios por leis próprias, respeitados os parâmetros mínimos definidos em lei complementar também estadual. A justificação apresentada na proposta de emenda à Constituição no Senado Federal esclarece os motivos da mudança constitucional. O aparecimento de um número elevado de municípios novos no país tem chamado a atenção para o caráter essencialmente eleitoreiro que envolve suas criações, fato este lamentável. Ao determinar a responsabilidade da criação de municípios aos Estados, a Constituição Federal considerou corretamente as particularidades regionais a que devem obedecer os requisitos para a criação de municípios. Contudo, o texto do parágrafo 4º do artigo 8º não apresentou as restrições necessárias ao consentimento dos abusos, hoje observado, e que não levam em conta os aspectos mais relevantes para a criação ou não de novos municípios. A determinação, no mesmo parágrafo, de que ficarão preservadas a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano deixa muito a desejar, por constituir uma condição nem precisa nem objetiva. Aceitamos que, dizia então a justificação da emenda no Senado, para dispor mais objetivamente sobre a questão, a Constituição Federal deveria ser mais incisiva na determinação de condições capazes de evitar, ao máximo, distorções que ameacem a transparência e o amadurecimento da decisão técnica e política. Assim, nesta proposta de emenda à Constituição, estamos incluindo dois elementos, a nosso ver, muito importantes. Primeiro, o período em que poderão ser criados os municípios, que deverá ser limitado com relação à época das eleições municipais. Este período será determinado por lei complementar federal. Segundo, a apresentação e publicação, na forma da lei, dos estudos de viabilidade municipal, os quais deverão dar o necessário embasamento sobre diferentes perspectivas à decisão da população manifesta em plebiscito. Não consigo vislumbrar qualquer afronta, digo eu agora, à cláusula pétrea da forma federativa do Estado, decorrente da atribuição à Lei Complementar Federal para a fixação do período dentro do qual poderão ser efetivadas a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento dos municípios. A manifestação da Advocacia Geral da União bem esclareceu a inexistência da alegada violação ao princípio federativo. A pretensão da requerente, em razão da inconstitucionalidade por ofensa à cláusula pétrea, que institui a forma federativa do Estado brasileiro, não possui respaldo jurídico, dizia a advocacia. O mencionado ato normativo dispôs que lei complementar federal deverá estabelecer genericamente o período possível para a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios, bem como que lei ordinária federal deverá prever os requisitos genéricos exigíveis para a formação de municípios. Esta competência legislativa atribuída à União tinha a finalidade de corrigir a anomalia fática permitida pelo texto constitucional originário. Com efeito, o dispositivo constitucional que dispunha sobre a formação de municípios permitia a proliferação desmedida destes entes políticos, circunstância que acabava por afetar a própria estrutura da federação, uma vez que várias unidades federativas eram criadas sem a mínima condição de autossustentabilidade e com o único objetivo de realizar a promoção pessoal do agente político que promoveu sua existência. Por isso, demonstra-se correto o posicionamento adotado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na análise da proposta de emenda constitucional número 15, no sentido de que o referido ato normativo aperfeiçoa a cláusula de forma federativa do Estado. Verifica-se, assim, que, nestas hipóteses, o Poder Legislativo da União não está agindo como Poder Legislativo Federal, e sim como Poder Legislativo Nacional, dizia a advocacia, sendo assim necessária a criação de normas que possam vincular os Estados e municípios sem que se possa considerá-las como ofensivas ao princípio federativo. Exemplo elucidativo da competência da União para editar regras normativas de caráter nacional pode ser vislumbrado na determinação da Constituição Federal de que lei complementar deverá dispor sobre a concessão de benefícios ou incentivos fiscais em matéria de ICMS. A rigor, como este tributo é da competência dos Estados-membros e do Distrito Federal,
a União não poderia editar normas atinentes à exclusão de crédito tributário proveniente do referido imposto, sem incidir em ofensa ao princípio federativo, uma vez que esta circunstância prejudicaria a autonomia financeira dos citados entes da Federação. Entretanto, com o objetivo de se evitar a guerra fiscal entre os Estados e o Distrito Federal, outorgou-se à União a qualidade de legislador nacional para se regular a concessão dos referidos benefícios fiscais. Entendimento semelhante pode ser adotado no presente caso, uma vez que, no intuito de coibir situação nociva à Federação Brasileira, adveio a emenda constitucional número 15, fixando que a União deveria disciplinar a época e os requisitos que deveriam ser obedecidos para se criar um município. Nesse caso, como a regulação desta situação deveria ser realizada de forma uniforme em todo o país, extrai-se a conclusão de que somente a União poderia editar regras normativas com eficácia em todo o território nacional. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, bem lembrou que o tema já foi devidamente analisado por esta Corte no julgamento da ADIM 2381, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, como se pode depreender da leitura de trechos da emenda do acordo. Poder de emenda constitucional, limitação material, forma federativa do Estado, implausibilidade da alegação que seja tendente a abolir a Federação, a emenda constitucional 15, no que volta a reclamar a interferência normativa da União na disciplina do processo de criação de municípios. Nesse contexto, o recuo da emenda constitucional, ao restabelecer em tópicos específicos a interferência refreadora da legislação complementar federal, não parece ter atingido em seu núcleo essencial a autonomia dos Estados-membros, aos quais, satisfeitas as exigências mínimas de consulta a toda a população do município ou municípios envolvidos, precedida de estudo prévio de viabilidade da entidade local que se pretende dirigir em município, permaneceu reservada a decisão política concreta. O voto do eminente relator deixou assentados os fundamentos determinantes dessa decisão da Corte. Por mim, dizia Sepúlveda Pertence, não me convenci da densidade da arguição, pelas informações da Assembleia Legislativa, malgrado articulado com argúcia, da inconstitucionalidade da emenda constitucional número 15, por desrespeito ao princípio intangível da Federação, dado haver transferido dos Estados para a União o poder de regular o desmembramento de municípios. Por diversas vezes tenho tido oportunidade de ressaltar, com o respaldo do plenário, que o limite material invocado ao poder de emenda constitucional não implica vedar qualquer alteração ao modelo positivo originário da forma federativa do Estado, mas apenas de seus núcleos essenciais de identificação. E cita precedentes, MS 23047, ADIM 1749 e ADIM 2024, ADIM 1196, todas da relatoria, de sua relatoria. Nesse núcleo essencial do federalismo brasileiro, conforme o texto de 88, não creio se devesse incluir a integralidade da redação primitiva do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, dizia Pertence, no que subtraía da União qualquer interferência normativa no processo de criação de novos municípios. No ponto, é preciso não se abstrair o intérprete da posição singular do município na estrutura federal pátria, que enfatizei no voto proferido na reclamação 383, dizia Pertence. De tudo resulta que, no modelo federativo brasileiro, no ponto acentuado da Constituição de 88, os temas alusivos ao município, a partir das normas atinentes à sua criação, há muito não constituem, ao contrário do que na Primeira República pudera sustentar Castro Nunes, na obra do Estado Federado, uma questão de interesse privativo do Estado-membro. E prosseguir, então, Pertence do seu voto. Ente da Federação, que recebe diretamente da Constituição numerosas competências comuns ou exclusivas, entre elas a de instituir e arrecadar tributos de sua área demarcada na lei fundamental, além do direito próprio de participação no produto de impostos federais e estaduais, o município, seu regime jurídico e as normas regentes de sua criação interessam não apenas ao Estado-membro, mas à estrutura do Estado federal total. Certo, a Constituição de 88, ao mesmo tempo em que elevava o status do município na Federação, em sentido inverso, confiar ao Estado-membro não apenas a decisão política da criação de novas comunas autônomas, mas também a disciplina normativa do seu processo, a qual não impôs limites centrais. A experiência de descentralização, no ponto, teve resultados reconhecidamente desastrosos. Ainda o voto de Pertence. A natural incapacidade de resistência
das Assembleias Legislativas aos movimentos emancipacionistas levou à proliferação de municípios inviáveis. Nesse contexto, o recuo da Emenda Constitucional 15 de 96, ao restabelecer em tópicos específicos a interferência refreadora da legislação complementar federal, não parece ter atingido em seu núcleo essencial a autonomia dos Estados-membros. Na verdade, como já disse no início do meu voto, há de se deixar ao próprio legislador constituinte a possibilidade de proceder a essa evolução e a esse desenvolvimento constitucional. Foi o que se deu neste caso específico. Fazendo a avaliação, depois de uma larga experiência, quase 10 anos, de prática constitucional, houve por bem o Constituinte reavaliar preceitos esculpidos, incorporados à Constituição, especialmente no artigo 18, parágrafo 4. E o fez tendo em vista o adequado desenvolvimento da Constituição, sem ferir o núcleo essencial, no caso do princípio federativo. Dessa forma, diante da existência de inequívoco pronunciamento desta Corte sobre a constitucionalidade da Emenda Constitucional número 15, e, portanto, não sendo necessárias maiores análises sobre o tema já devidamente densificado no julgamento da citada ADIM, concluo que a apresentação direta deve ser julgada improcedente. É como voto. Eminente relator, encaminha pela improcedência. Ministra Carmen Lúcia. Eu acompanho o relator, Excelência, em que pese a minha preocupação com essas tentativas, muitas vezes, de diminuição das autonomias, tanto dos municípios quanto dos Estados-membros, porque Vitor Nunes Leal, que foi chamado à colação hoje da tribuna, dizia na Constituinte 46 que o problema não era de se discutir a autonomia municipal, mas a falta de autonomia municipal. Mas, como bem demonstrou o relator, não há na emenda número 15 nada que possa afirmar ou demonstrar ter havido afronta ao parágrafo 4º, inciso 1 do artigo 60 da Constituição, razão pela qual eu acompanho inteiramente o brilhante voto do ministro Gilmar. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhora Presidente, também acompanho integralmente o eminente relator e me permito fazer uma pequena observação, que é a seguinte. O eminente professor Miguel Reale, em suas aulas, dizia que o Brasil é uma federação sui generis, porque é uma federação tridimensional, comporta a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios, ao contrário do que a maioria das federações que existem no mundo, que tem apenas 2 níveis, o governo central e o governo regional. Nestas federações, o que ocorre? Os municípios e as comunas sujeitam-se em grande medida ao ordenamento legal dos estados, das províncias e das regiões. No Brasil, não. No Brasil, o município não é um ente territorial dos estados, mas é um ente político autônomo que integra a federação para todos os efeitos, como consta do artigo 1º da Carta Magna, e não se sujeita, portanto, de forma nenhuma aos estados, apenas no que diz respeito aos princípios das constituições estaduais, conforme estabelece o artigo 29, isso no que tange a adoção das suas próprias leis orgânicas. Por esses motivos, senhora Presidente, e pelas razões tão bem explicitadas pelo eminente relator, acompanho integralmente para julgar improcedente a ação. Ministro Eros Grau. Acompanho também integralmente, apenas com uma breve alusão à acuidade do mestre Carl Schmitt. Muito bem apanhada pelo ministro Gilmar. Ministro Carlos Brito. Senhora Presidente, eu também vou acompanhar o eminente relator, sem deixar de louvar a bela sustentação oral feita pelo Dr. Fernando Bolzoni. De fato, o ministro pertence, com a acuidade que lhe é própria, já havia enfrentado essa questão da emenda, da inconstitucionalidade da emenda 15, e me parece que o fez de modo convincente. Temos um conflito aqui patente entre o dever ser jurídico e o ser da realidade factual, e o ser da própria vida. A Constituição concebeu um modelo
de criação municipal, criação, incorporação, fusão, desmembramento, pelo parágrafo 4º do artigo 18 da sua originária redação, porém, a aplicabilidade desse dispositivo no âmbito das Assembleias Legislativas se revelou uma fonte de permanente distorção. Nessa redação originária da Constituição, de fato, a União ficou excluída. Não se abriu nenhum espaço, nenhuma frincha sequer de atuação legislativa da União. A Constituição optou por um modelo de descentralização territorial máxima, permitindo que os estados mantivessem com seus municípios uma relação a salvo de intromissão federal nesse plano da criação, incorporação, fusão e desmembramento. Porém, o legislador estadual, primeiro aplicador desse parágrafo 4º do artigo 18, foi ao pote com muita sede, vou me permitir a metáfora, e incidiu em excesso de legiferação sob conhecida motivação eleitoreira. O fato é que as distorções surgiram, esgarçando o tecido da federação, no sentido de que a Constituição originária laborou nesse plano da criação, desmembramento, fusão e criação de município, laborou debaixo de um pressuposto, debaixo de uma premissa, que cada qual desses entes, assim, criados ou incorporados ou fundidos ou desmembrados por lei estadual, cada qual deles detivesse uma condição de autossustentação financeira. O ministro Pertence lembrou bem, e o ministro Gilmar Mendes agora confirma, que a Constituição não só assegura aos municípios tributos próprios, como participar de um regime de rateio de impostos a título próprio, por direito próprio. E são muitos os dispositivos constitucionais que perseveram nessa preocupação de compatibilizar a existência de cada município com essa capacidade de autossustentação. A emenda 15, segundo o ministro Pertence, agora corroborado pelo voto do ministro Gilmar Mendes, a emenda 15 cumpriu uma função reparadora, uma função voltada para a autenticidade do regime federativo, longe de recentralizar o poder na União, em verdade, procurou dotar a nossa federação de consistência, de uma lógica perpassante dos dispositivos que mencionei. E me impressionou, sobremodo, o argumento, o fundamento da Advocacia Geral da União, também confirmado pelo ministro Gilmar Mendes, de que, no caso, a Constituição, a União, atuou como um poder legislativo nacional. É fácil dizer que a União atua como poder legislativo nacional e não como poder legislativo federal quando se trata de emenda, porque é evidente, toda emenda é expressão do poder reformador, toda emenda à Constituição Federal exprime esse poder legislativo que detém a União de âmbito nacional, muito mais do que federal, mas o ministro Gilmar Mendes lembrou, há leis e não emendas, há leis que são produzidas pela União com esse espectro da nacionalidade e não apenas do caráter federal. Em matéria tributária, por exemplo, o artigo 146 da Constituição, quando fala da lei complementar a ser editada pela União, o faz, situando a União nesse espectro nacional, que é muito mais do que federal.
No caso, eu também me convenci do voto do ministro Pertence, do voto do ministro Gilmar e da contribuição, para mim, decisiva da Advocacia Geral da União, inclusive agora, pela bela sustentação oral do ministro Toffoli, também me convenci de que não se trata, absolutamente, não se trata de prestigiar um movimento, condenável movimento de recentralização territorial. Entendo que a federação está bem preservada e o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição, permanece intocado. Acompanho, portanto, o eminente relator também para julgar improcedente a presente ADIM. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu também acompanho o eminente relator, brevemente, porque me parece que, como já foi demonstrado, a criação de municípios não é um fato que interessa exclusivamente aos estados, mas, sobremodo e fundamentalmente, à federação, por todas as implicações de ordem jurídica, social, econômica, etc., de modo que o poder de legislar a respeito não integra aquele núcleo substantivo da autonomia do Estado, cuja inviolabilidade é objeto da norma constitucional invocada. Razão por que eu acompanho o relator. Ministro Marco Aurélio. O presidente sempre compreende os municípios como frações dos estados, mas a Constituição de 1988 acabou por dar a esses entes uma envergadura maior, uma envergadura ao dispor que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, e aí nós temos esses fundamentos enumerados. A própria Constituição Federal, na redação primitiva, acabou por mitigar essa ênfase maior outorgada, emprestada aos municípios. E o fez em diversos dispositivos. E cito, porque estamos aqui a julgar, considerada a redação primitiva desse preceito, o que se contém no próprio artigo 18, o que se continha, portanto, na redação primitiva, no artigo 18 da Carta de 1988. A organização político-administrativa da República compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Não há a menor dúvida de que a redação primitiva do parágrafo 4º do artigo 18 ensejou a criação de inúmeros municípios. E chegamos aqui a discutir onde estaria a abertura maior. E concluímos, creio que foi praticamente um consenso, que essa abertura maior estava na limitação do plebiscito, na consulta à população da área a ser desmembrada, a ser agregada a outro município. E já se imaginava, nas discussões travadas, a vinda balha de um preceito que compelisse a consulta abrangente, a consulta a envolver não só a população da área a ser desmembrada, a população do município a ser agregado, considerada parte territorial, mas também a consulta ao outro município, à população que do outro município que receberia a citada parte. No parágrafo 4º, repito, na redação decorrente do trabalho da Constituinte, previu-se
e previu-se com todas as letras e, a meu ver, homenageando a federação, homenageando a autonomia dos estados, dando, portanto, uma importância maior ao afastamento do que, no Brasil, passou a um veso a centralização do próprio poder. Previu-se que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos estabelecidos em lei complementar estadual. A ênfase dada, portanto, ao próprio Estado, já que o município é uma fração do Estado, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, aqui sim se abriu, às populações diretamente interessadas. Se entendeu que a população interessada seria apenas a da área a ser desmembrada. O que veio com a emenda que se ataca mediante esta DIN, a emenda número 15, de 12 de setembro de 1996, veio o desprezo, eu diria total, à autonomia dos estados. A autonomia, tal como prevista no texto primitivo da Carta das Unidades da Federação, veio a mitigação, para mim, sob a minha ótica, da própria Federação. Jungindo-se qualquer modificação quanto a municípios a uma legislação federal. Uma legislação federal que, a teor da nova redação do parágrafo 4º do artigo 18, deverá, e eu penso que ela ainda não foi editada, há pelo menos alusão aqui ao julgamento conjunto de um mandado de injunção, mandado de injunção 725, no espelho distribuído, né? Jungindo não só a legislação federal sob o ângulo do balizamento temporal em que poderá haver a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento, como também a requisitos quanto aos estudos de viabilidade municipal previstos nessa mesma lei federal. Onde fica considerado esse texto a federação? Ela praticamente seria até mais interessante acabar com as assembleias legislativas, acabar com as câmaras municipais. Ela praticamente é mitigada, eu diria, é mitigada a mais não poder, tendo em conta a autonomia, repito, dos estados. Eu creio que a dose foi demasiada no que é aprovada a emenda número 15 de 1996. Eu creio que essa emenda foi aprovada à margem da vedação do artigo 60, do parágrafo 4º, a vedação do inciso 1 desse parágrafo 4º do artigo 60. Não compreendo presente a existência de uma federação, como se possa submeter a criação, a incorporação, fusão e desmembramento de municípios, com essa latitude que está no novo texto, à vontade federal, sem se colocar em segundo plano, repito, a autonomia dos Estados-membros. Peço vênia, presidente, para, na linha do que sempre sustentei nesse plenário, em benefício do que consagrado, a meu ver, pela Carta, muito embora tenhamos aí, em certos pontos, né, uma negativa quanto a isso, né, em benefício da descentralização,
da autonomia dos Estados, para concluir pela inconstitucionalidade da emenda número 15. E justifico-me quanto à utilização da palavra, lembrando um velho juiz do Tribunal Regional do Trabalho, o juiz Gerardo Magela. Para concordar, nós não precisamos ou não devemos, em benefício da dinâmica dos trabalhos, da celeridade dos trabalhos, nós não devemos tomar tempo maior do colegiado, mas para discordar principalmente de votos fundamentados, como o voto do relator e os votos daqueles que o acompanharam, nós precisamos externar a motivação do convencimento. É como voto. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, como aqui realçado no magnífico voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes, o controle de constitucionalidade pode incidir sobre o próprio direito de reforma constitucional que a lei fundamental outorgou ao Poder Legislativo da União. No entanto, sabemos todos que essa competência reformadora, outorgada ao Congresso Nacional, não defere nem atribui à instituição parlamentar o poder de violar o sistema essencial de valores que a Constituição da República consagrou nos termos em que foi ele próprio explicitado pelo órgão exercente das funções constituintes originárias. Por isso mesmo, a questão da reforma constitucional impõe o exame necessário de um problema central que diz respeito, que concerne ao tema dos limites impostos à mudança constitucional. O nosso eminente colega, o ministro Gilmar Mendes, relator desta causa, em preciosa obra doutrinária, versando o tema do controle da constitucionalidade, expõe com absoluta clareza que, nas palavras de Sua Excelência, não raras vezes impõe o Constituinte limites materiais expressos à eventual reforma da lei maior. Cuida-se das chamadas cláusulas pétreas ou da garantia de eternidade que limitam o poder de reforma sobre determinados objetos. Mas, em essência, essas cláusulas de garantia, diz o eminente ministro Gilmar Mendes, traduzem, em verdade, um esforço do Constituinte para assegurar a integridade, a intangibilidade da Constituição, obstando a que eventuais reformas venham a provocar a destruição ou enfraquecimento ou impliquem profunda mudança de identidade. Essencial, portanto, é que a reforma preserve e não altere os elementos fundamentais da identidade histórica da ordem constitucional modificada. O Supremo Tribunal Federal, a esse respeito, a partir de sua própria experiência jurisprudencial, tem reconhecido a plena legitimidade do controle jurisdicional das reformas constitucionais introduzidas pelo Congresso Nacional na Constituição da República. Há vários precedentes, mas o Supremo tem sido extremamente cauteloso no exame dessa questão. E vale referir aqui também as observações que o eminente ministro Carlos Brito, em sua preciosa monografia versando a teoria da Constituição, expõe quando discute também a questão dessas limitações materiais ao poder reformador do Congresso Nacional. E exatamente a norma de parâmetro invocada no caso pela autora
reside no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição, especificamente sobre o modelo federativo que atua como uma limitação material explícita ao poder de reforma da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, como dito, tem entendido que, configurada a hipótese de transgressão às limitações que restringem o exercício pelo Congresso de sua atividade reformadora, tem entendido que as emendas à Constituição podem, elas próprias, qualificar-se como objeto de controle e constitucionalidade. Sob esse aspecto, tem sido extremamente rica a experiência jurisprudencial do Supremo, que, na realidade, se iniciou já sob a égide da Constituição de 1891, em sempre lembrado julgamento, em que essa Suprema Corte, ao julgar o HC 18.178, em 1926, quando apenas existia o controle meramente incidental de constitucionalidade, entendeu válida a única reforma constitucional introduzida na Constituição Republicana de 1891. A questão toda, no caso ora em exame, consiste em saber se o Congresso Nacional, ao promulgar a emenda constitucional número 15, em 1996, teria transgredido ou não o postulado da federação. Sabemos que os municípios não são meras criaturas dos Estados-membros, ainda que instituídos por lei estadual. O que é preciso verificar no texto da Constituição da República é que o processo de institucionalização dos municípios rege-se por parâmetros que também, a meu juízo, mas essencialmente na linha do doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro relator, sem qualquer ofensa ao postulado da Federação, são delineados no próprio texto da Constituição da República e que se revestem de expressivo coeficiente de federalidade que confere a esse modelo padrões de conformação legislativa de âmbito nacional em ordem a estabelecer um mínimo de homogeneidade no procedimento de criação dos municípios. O eminente ministro relator relembrou precedente do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no julgamento pelo plenário desta Corte, da ação direta 2381 do Rio Grande do Sul, de que foi relator do eminente ministro Sepúlveda Pertence, e cuja ementa, neste ponto, destaca perfeitamente a legitimidade constitucional de que se revestiu a promulgação da emenda constitucional 15. Disse, então, a Corte, na palavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence, verbis, no modelo federativo brasileiro, no ponto acentuado na Constituição de 88, os temas alusivos ao município, a partir das normas atinentes à sua criação, há muito não constituem, ao contrário do que na Primeira República pudera sustentar Castro Nunes, uma questão de interesse privativo do Estado-membro. Ente da Federação, que recebe diretamente da Constituição Federal numerosas competências comuns ou exclusivas, entre elas a de instituir e arrecadar tributos de sua área demarcada na lei fundamental, além de direito próprio de participação no produto de impostos federais e estaduais, o município, seu regime jurídico e as normas regentes de sua criação interessam não apenas ao Estado-membro, mas à estrutura do Estado federal total, em que convivem, como sabemos, ao lado de uma ordem jurídica global pertinente ao Estado nacional, pertinente ao Estado federal, convivem também ordens jurídicas parciais, algumas de caráter central, imputáveis à União Federal, e outras de caráter regional, atribuíveis aos Estados-membros e Distrito Federal de um lado e aos municípios de outro. Tenho para mim, senhora presidente, com todo respeito,
àqueles que pensam em sentido diverso, que o Congresso Nacional se ateve de maneira extremamente fiel aos limites materiais que lhe condicionam o exercício da atividade reformadora. Por isso, com apoio no fundamentado voto do eminente ministro Gilmar Mendes, eu peço vênia para, acompanhando Sua Excelência, julgar improcedente a presente ação direta. Ministro Sepúlveda pertence. Senhora Presidente, bem que esta ADIM poderia ter sido proposta alguns anos atrás como verdadeira ação declaratória incidental. Como notou o eminente relator, a mesma arguição, partida da mesma mesa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nas suas informações suscitou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 15 por ofensa ao princípio da federação, ao responder ao questionamento da constitucionalidade de uma lei estadual que criara município sem observância dos pressupostos da mesma Emenda Constitucional número 15. No mais, honrou-me o eminente ministro Gilmar Mendes lendo o tópico pertinente do voto que então proferi na ADIM 2381, a que me reporta. Com todas as vênias, o meu prezado mestre, ministro Marco Aurélio, creio que desde Castro Nunes, que escreveu à luz do artigo 68 da Constituição de 91, onde a cláusula aberta de autonomia dos municípios era posta como um limite fluido à organização dos Estados-membros, já não se pode falar no município, na estrutura brasileira, como uma fração do Estado-membro. Por outro lado, tenho insistido muito em que, tal como o princípio da independência dos poderes, também o princípio federativo não é aquele que cada qual de nós gostaria. Ele é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea é o modelo de federação da Constituição originária. E não aquilo que dizia Orozimbo, só de maravilha se encontrará algum regime puro que atenda à nossa concepção a priorística do que seria a federação. E é neste modelo positivo que se há de pretender identificar o núcleo duro do princípio federativo, para saber se nele se compreende a absoluta liberdade, não só para criar município, mas também para ditar normas do processo de criação dos municípios, normas do processo e dos pressupostos materiais da criação dos municípios. E aí, pretendi ter demonstrado na ADIM 2381, aqui os eminentes colegas hoje trouxeram valiosos acréscimos a partir do voto do ministro Gilmar Mendes, para mostrar que não é, que exatamente pela relevância que tem na estrutura federativa brasileira o município, a sua criação e, sobretudo, a sua procriação indiscriminada, não se pode considerar um assunto dos Estados-membros. Creio, senhor, não. Por isso, senhor presidente, com as vênias do ministro Marco Aurélio,
acompanho o relator para julgar procedente a ação direta. Ministro Pertence, nesse particular, Procedente. nessa afirmativa de Vossa Excelência de Eu já que, encerrei, apartei o próximo. de que os municípios são entidades estruturadas no espectro federativo com uma magnitude tal que não pode se conter na vontade legislativa do Estado exclusivamente. Basta lembrar o Fundo de Participação dos Municípios. Essa atomização Que de municípios... adiantaria ter se reservado à lei complementar da União a disciplina dos fundos de participação, Isso. se os partícipes podem ser multiplicados à vontade de cada Estado-membro. Qual será o resultado disso? É que, com essa multiplicação incontrolada, essa atomização municipal, Que se sabe tem, antes do problema de promoção pessoal a que aludiu o ilustre advogado-geral, que tem, na verdade, um objetivo primordial. É o rateio dos fundos de participação. Isso. Sucede que o próprio fundo de participação ficará esgarçado. E aí, nem os novos municípios se viabilizarão, e ainda os antigos municípios se inviabilizarão pelo esgarçamento ou dessubstancialização do fundo de participação, gerando um quadro de grande segurança jurídica. A Constituição estabeleceu a necessidade de se fixar um período, porque a partir daí se estabelecem determinadas premissas. Período que tem até implicações eleitorais, Claro. que também é, no nosso modelo federativo, desde 1934, matéria privativa da União. Daí porque É esse o a emenda federalismo 15, que tem, não adianta jogar com outro. A emenda 15, no fundo, cumpriu um papel de retorno à autenticidade da vontade constitucional, aquela vontade originária que idealizou a criação de cada município sob o pressuposto da sua autossustentação financeira. Eu, por isso, confirmo o meu pobre voto. voto não merecia uma parte tão brilhante. Mas Vossa Excelência foi pioneiro no sustentar a constitucionalização da emenda 15. Por isso merece tantas referências. Obrigado. Também eu acompanho o ministro relator e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio, que a julgava procedente. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência continua com a palavra para a ação direta de inconstitucionalidade 3.682, requerente à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, requerido o Presidente da República. Senhor presidente, E também o Congresso Nacional. Eu não sei se não seria melhor chamar logo o voto vista na ADIM 2240, porque eu estou trazendo uma proposta. Esta é uma ação direta por omissão, em que se reclama a omissão do Congresso Nacional na edição da lei complementar, já que multicitada, multireferida. Mas nós temos também a discussão posta naquele caso, ação direta 2240 da Bahia, da relatoria do ministro Eros Grau. E Vossa Excelência prefere, então invertemos a ordem. ADIM 2240? Sim. Ação direta de inconstitucionalidade que relator o ministro Eros Grau encontra-se em vista com o ministro Gilmar Mendes. Número 2240, requerente o Partido dos Trabalhadores, requerido o governador do Estado da Bahia e a Assembleia Legislativa daquele Estado. Pois não. Senhora Presidente, o Partido dos Trabalhadores propôs a presente ação contra a Lei 7.619 do Estado da Bahia, que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães, decorrente do desmembramento do município de Barreiras. O fundamento da impugnação, segundo a jurisprudência desta Corte, é, em síntese, a inexistência de lei complementar federal exigida pelo artigo 18, parágrafo 4º, com a redação determinada pela emenda 15 de 96, para a definição do período em que os municípios poderão ser criados. O relator, ministro Eros Grau, iniciou seu voto reafirmando o entendimento assentado em jurisprudência da Corte nos seguintes termos.
O parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional número 15, estabelece que a criação do município será feita por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal, dependendo de consulta prévia. Não foi até esta data produzida a lei complementar federal mencionada no preceito. Daí porque a interpretação literal do texto desse parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição conduziria em simples exercício de subsunção à automática declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.619. Em seguida, porém, o eminente relator passou a proferir um profundo estudo sobre a realidade fática subjacente à questão constitucional posta ao crivo do tribunal nesta ação direta, demonstrando as consequências drásticas de uma eventual declaração de inconstitucionalidade da lei impugnada nos seguintes termos. Eu leio apenas as partes mais expressivas deste destaque. Ocorre que o município foi efetivamente criado, assumindo existência de fato como ente federativo dotado de autonomia. Como tal, existe, de Sua Excelência, há mais de 6 anos. Por isso, esta Corte não pode limitar-se à prática de um mero exercício de subsunção. Cumpre considerarmos prudentemente a circunstância de estarmos diante de uma situação de exceção e as consequências perniciosas que adviriam de eventual declaração de inconstitucionalidade da lei estadual. O município, permito-me repeti-lo, o município não foi efetivamente criado, assumindo existência de fato. No seu território foram exercidos atos próprios ao ente federativo dotado de autonomia. No dia 19 de julho de 2001, foi promulgada sua lei orgânica. O município legisla sobre assuntos de interesse local. Até maio de 2006, foram sancionadas mais de 200 leis municipais. O município elegeu seus prefeito e vice-prefeito, bem assim seus vereadores, em eleições realizadas pela Justiça Eleitoral. Instituiu e arrecadou tributos de sua competência. Prestou e está a prestar serviços públicos de interesse local. Exerce poder de polícia. Em seu território, isto é, no município de Luiz Eduardo Magalhães, foram celebrados casamentos e registrados nascimentos e óbitos. O município recebe recursos federais e estaduais e participa da arrecadação de tributos federais e estaduais. Segundo dados obtidos no sítio do IBGE, no ano 2000, foram realizadas eleições no município de Luiz Eduardo Magalhães, organizadas pelo TRE, de que participaram 9.412 eleitores. Em 2004, eram 20.942 os eleitores no município. No ano de 2001, o município contava com 18.757 habitantes, que se movimentam numa frota de 2.921 veículos. E por aí, Sua Excelência desenvolve, então, esses dados fáticos e diz ainda, em boa-fé nutrida, inclusive, por este tribunal, visto que a lei estadual é de 30 de março de 2000 e a Corte poderia, em julho do mesmo ano, 4 meses após, ter determinado a suspensão dos seus efeitos, não o tendo feito, permitiu a consolidação da situação de exceção que a existência concreta do município caracteriza. Embora de exceção, essa existência de fato, decorrente da decisão política que importou a sua instalação como ente federativo dotado de autonomia municipal, repito, consubstancia uma situação consolidada, diz ainda Eros. O nômos do seu território foi nele instalado. O município legislou de modo que uma parcela do ordenamento jurídico brasileiro é hoje composta pela legislação local emanada desse ente federativo, cuja existência não pode ser negada. Toda essa descrição da realidade fática, fundada na lei impugnada, foi utilizada pelo ministro Eros Grau para, embasada em longa e detalhada análise do princípio da segurança jurídica, defender a necessidade de preservação do município, disse o ministro Eros Grau. O município de Luiz Eduardo Magalhães existe, é verdade, em confronto com o disposto no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição. Lembro, no entanto, conhecida observação de Conrad Hesse. Na vida da coletividade há realidades que se encontram em contradição com a Constituição, mas essas realidades não devem ser consideradas como insignificantes pelo intérprete da Constituição. O importante, em face delas, é fazer tudo aquilo que seja necessário para impedir o seu nascimento ou para pô-la, essa realidade, novamente, em concordância com a Constituição. No caso, existe uma realidade material, um município, um ente federativo dotado de autonomia política. Não é possível retornarmos ao passado para anular esta realidade que produziu efeitos e permanece a produzi-los. O município de Luiz Eduardo Magalhães, ente da Federação Brasileira, é titular de autonomia municipal desde a sua criação. Como agora anular essa autonomia? Pois é certo que a supressão dessa autonomia, afirmada por efeitos concretos produzidos, consubstanciaria franca agressão à estrutura federativa, ao princípio federativo.
A decisão política da criação do município violou a regra constitucional, mas foi afirmada produzindo todos os efeitos dela decorrentes. O preceito veiculado pelo parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição visa impedir a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios fora do período determinado por lei complementar federal. Como o Legislativo omitiu-se, deixando de produzir essa lei complementar, e o ente federativo surgiu, existindo como tal, a aplicação do preceito para que se declare a inconstitucionalidade do ato legislativo estadual e a inconstitucionalidade institucional do município agravará a moléstia do sistema. Se da aplicação de uma norma resulta um desvio de finalidade a que ela se destina, ela finda por não cumprir o seu papel, ela deforma. Precisamente isso se daria no caso se a autonomia do ente federativo viesse a ser anulada. O ministro relator, enfim, concluiu pela improcedência da ação. Pedi vista dos autos, senhora presidente, para melhor analisar o problema. Impressionou-me a conclusão a que chegou o ministro Eros Grau. Votou pela improcedência da ação, após tecer percussiente análise sobre a realidade fática fundada na lei impugnada e o peso que possui, no caso, o princípio da segurança jurídica. De fato, há toda uma situação consolidada que não pode ser ignorada pelo tribunal. Com o surgimento, no plano das normas, de uma nova entidade federativa, emergiu, no plano dos fatos, uma gama de situações decorrentes da prática de atos próprios do exercício da autonomia municipal. A realidade concreta que se vincula à lei estadual impugnada já foi objeto de extensa descrição analítica no voto proferido pelo eminente relator, e não pretendo aqui retomá-la. Creio que o tribunal já se encontra plenamente inteirado das graves repercussões de ordem política, econômica e social de uma eventual decisão de inconstitucionalidade, que não se aplica, como sabemos, apenas a este município, mas também a outras entidades que foram criadas em desconformidade com o disposto no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. E, em alguns casos, inclusive, este tribunal já teve a oportunidade de declarar a inconstitucionalidade da criação de determinados municípios. A questão pendente neste julgamento está em definir quais os contornos que a inevitável decisão do tribunal deve assumir para que seja, na maior medida possível, menos gravosa a realidade concreta fundada sobre a nova entidade federativa. A solução para o problema, a meu ver, não pode advir da simples decisão de improcedência da ação. Seria como se o tribunal, focando toda a sua atenção na necessidade de se assegurar realidades concretas que não podem mais ser desfeitas e, portanto, reconhecendo plena aplicabilidade ao princípio da segurança jurídica, deixasse de contemplar, na devida medida, o princípio da nulidade da lei inconstitucional. Não se pode negar a relevância do princípio da segurança jurídica neste caso, como já foi destacado no brilhante voto do eminente relator. Porém, estou convicto de que é possível primar pela otimização de ambos os princípios, tentando aplicá-los na maior medida possível, segundo as possibilidades fáticas e jurídicas que o caso concreto pode nos apresentar, tendo em vista aqui, inclusive, um postulado de concordância prática. Não devemos nos esquecer que esta Corte, em diversos julgados recentes, declarou a inconstitucionalidade e, portanto, a nulidade de leis estaduais posteriores à emenda constitucional número 15, instituidoras de novos municípios, por ausência de lei complementar federal prevista no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. É citado em MC 2381, Sepúlveda Pertence, 3149, Joaquim Barbosa, 2702, Maurício Correia, 2967 pertence, 2632 pertence. O tribunal tem entendimento assentado no sentido de que o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, com a redação determinada pela emenda 15, é norma de eficácia limitada, dependente, portanto, da atuação legislativa no sentido da feitura da lei complementar nele referida para produzir plenos efeitos. Ainda que despida de eficácia plena, entende-se que tal norma constitucional tem o condão de inviabilizar a instauração de processos tendentes à criação de novas municipalidades, até o advento da referida Lei Complementar Federal. Esse é um dado que deve ser devidamente equacionado. O princípio da nulidade da lei constitucional também tem um peso elevado no caso, o que torna inevitável o recurso à técnica de ponderação. Essa necessidade de ponderação entre o princípio da nulidade da lei inconstitucional e o princípio da segurança jurídica constitui o leitmotiv para o desenvolvimento de técnicas alternativas de decisão no controle de constitucionalidade. O recurso a técnicas inovadoras de controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos em geral tem sido cada vez mais comum na realidade do direito comparado, na qual
os tribunais não estão mais afeitos às soluções ortodoxas da declaração de nulidade total ou de mera decisão de improcedência da ação com a consequente declaração de constitucionalidade. Em estudo sobre a doutrina da declaração prospectiva da ineficácia das leis inconstitucionais, Garcia de Interria, em texto multicitado, publicado na clássica Revista de Direito Público, bem demonstra que essa modalidade de decisão no controle de constitucionalidade decorre de uma necessidade prática comum a qualquer jurisdição de perfil constitucional. Diz o notável jurista espanhol: a técnica da anulação prospectiva se desenvolveu nas jurisprudências constitucionais de outros países e na dos tribunais supranacionais europeus em função de um problema específico do controle judicial das leis. Em palavras já clássicas de Otto Barhoff, em seu trabalho O Juiz Constitucional entre o Direito e a Política, a que eu mesmo me referi detidamente no livro citado, Constituição como Norma, porque as sentenças anulatórias de uma lei podem ocasionar catástrofes não só para o caso concreto, senão para um invisível número de casos. Quando essas sentenças são politicamente equivocadas, no sentido de que desbaratam as tarefas políticas legítimas da direção do Estado, a decisão pode alcançar a comunidade política inteira. Assim, pois, mas é que determina-se que o juiz de outros âmbitos da justiça pode e deve o juiz constitucional não perder de vista as consequências e, tão frequentemente, as consequências políticas de suas sentenças. Porém, e esta é a questão a se colocar, que influência é permitida conceder a essas eventuais consequências sobre sua sentença? Lhe é permitido ou deve declarar ineficaz a execução de uma lei aplicada incolumemente durante largo período, declarando uma nulidade que privara de suporte a inumeráveis atos jurídicos, ou, quiçá, derrubar setores inteiros administrativos ou econômicos a causa de uma infração constitucional tardiamente descoberta? Não se converteria aqui, de fato, num summum ius, summa injuria, sem utilidade para ninguém e dano para muitos e para a inteira comunidade? Assim, pois, fiat justitia periat mundus. É interessante notar que nos próprios Estados Unidos da América, onde a doutrina acentuara tão enfaticamente a lei de que a ideia de que a expressão lei inconstitucional configurava uma contradiction in terminis, uma vez que the unconstitutional statute is not law at all, passou-se a admitir, após a Grande Depressão, a necessidade de se estabelecerem limites à declaração de inconstitucionalidade. A Suprema Corte Americana considerou o problema proposto pela eficácia retroativa de juízos de inconstitucionalidade a propósito de decisões em processos criminais. Se as leis ou atos inconstitucionais nunca existiram enquanto tais, eventuais condenações nelas baseadas quedam ilegítimas e, portanto, o juízo de inconstitucionalidade implicaria a possibilidade de impugnação imediata de todas as condenações efetuadas sob a vigência da norma inconstitucional. Por outro lado, se a declaração de inconstitucionalidade afeta tão somente a demanda em que foi levada a efeito, não se há de cogitar de alteração de julgados anteriores. Sobre o tema, afirma o notável Tribe. No caso Linkletter versus Walker, a Corte rejeitou a ambos os extremos. A Constituição nem proíbe, nem exige efeito retroativo. Parafraseando Justice Cardoso, pela assertiva de que a Constituição Federal nada diz sobre o assunto, a Corte de Linkletter tratou da questão da retroatividade como um assunto puramente de política judiciária, a ser decidido novamente em cada caso. A Suprema Corte codificou a abordagem de Linkletter no caso Stovall versus Denham. Os critérios condutores da solução da questão implicam o uso a ser servido pelos novos padrões, a extensão da dependência das autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei com relação aos antigos padrões e o efeito sobre a administração da justiça de uma aplicação retroativa dos novos padrões. Segundo a doutrina, a jurisprudência americana evoluiu para admitir, ao lado da decisão de inconstitucionalidade com efeitos retroativos amplos ou limitados, a superação prospectiva, que tanto pode ser
limitada, aplicava aos processos iniciados após a edição, inclusive ao processo originário, como ilimitada, que sequer se aplica ao processo que lhe deu origem. Vê-se, pois, que o sistema difuso ou incidental mais tradicional do mundo passou a admitir a mitigação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e, em casos determinados, acolheu até mesmo a pura declaração de inconstitucionalidade com efeito exclusivamente pro futuro. No direito português, reconhece-se expressamente a possibilidade de o Tribunal Constitucional limitar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade nos termos do artigo 282, número 4 da Constituição. Eu repasso, então, aqui as lições de Jorge Miranda sobre o tema e depois destaco. Deve-se anotar que, além das razões estritamente jurídicas, segurança jurídica e equidade, o Constituinte português consagrou, aparentemente, uma cláusula justificadora da limitação de efeito também de caráter político, o interesse público de excepcional relevo. Ressalta-se, ademais, que o Instituto vem tendo ampla utilização desde sua adoção. Segundo Rui Medeiros, numa notável monografia, A Decisão de Inconstitucionalidade, entre 83 e 86, quase um terço das declarações de inconstitucionalidade com força obrigatória tiveram efeitos restritos. Essa tendência mantém-se entre 89 e 97. Das 50 declarações de inconstitucionalidade proferidas em processo de controle abstrato de normas, pelo menos 18 teriam sido com limitação de efeitos. A despeito do caráter de cláusula geral ou conceito jurídico indeterminado, que marca o artigo 282, número 4, a doutrina e jurisprudência entendem que a margem de escolha conferida ao tribunal para a fixação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade não legitima a adoção de decisões arbitrárias, estando condicionada pelo princípio da proporcionalidade. A propósito, Rui Medeiros assinala que as três vertentes do princípio da proporcionalidade têm aplicação na espécie: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Acentue-se que, ao contrário do imaginado por alguns autores, também o conceito indeterminado relativo ao interesse público de excepcional relevo não é um mero conceito de índole política. Em verdade, tal como anota Rui Medeiros, a referência ao interesse público não contrariou qualquer intenção restritiva, nem teve o propósito de substituir a constitucionalidade estrita por uma constitucionalidade política ou de colocar a razão do Estado em lugar da razão da lei. Essa opção nasceu da constatação de que a segurança jurídica e a equidade não esgotavam o universo dos valores últimos do direito, que em situações manifestamente excepcionais podiam justificar uma limitação de efeitos. Resta, assim, evidente que o artigo 282, número 4 da Constituição Portuguesa, adota também, em relação ao interesse público de excepcional relevo, um conceito jurídico indeterminado para abarcar os interesses constitucionalmente protegidos, não subsumíveis nas noções de segurança jurídica e de equidade. Essa orientação enfatiza que os conceitos de segurança jurídica, equidade e interesse público de excepcional relevo expressam valores constitucionais e não simples fórmulas de política judiciária. Na Espanha, embora nem a Constituição nem a lei orgânica tenham adotado expressamente uma declaração de inconstitucionalidade com efeitos restritos, a Corte Constitucional, marcadamente influenciada pela experiência constitucional alemã, passou a adotar, desde 1989, a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade, como reportado por Garcia de Enterria em notável passagem já aqui mencionada. A recente publicação no Boletim Oficial do Estado, de 2 de março, último, da já famosa sentença 45 de 1989, sobre inconstitucionalidade do sistema de liquidação conjunta do imposto sobre renda da unidade familiar matrimonial, permite aos juristas uma reflexão pausada sobre esta importante decisão do Tribunal Constitucional, objeto já de múltiplos comentários periodísticos. A decisão é importante, com efeito, por seu fundamento, a inconstitucionalidade que declara, tema no qual não haver sido produzida até agora discrepância alguma. Mas parece-me bastante mais importante ainda pela inovação que se supõe na determinação dos efeitos dessa inconstitucionalidade, que a sentença remete ao que se indica no 11º fundamento, e este explica como uma eficácia para o futuro, que não permite reabrir as liquidações administrativas ou dos próprios contribuintes autoliquidações anteriores. Na mesma linha de entendimento, a Corte Constitucional tem declarado inconstitucionalidade, sem pronúncia da nulidade, de dispositivos constantes de leis orçamentárias. Assim, na sentença de 13
9217, na 139217, assentou-se que a anulação dessas dotações orçamentárias poderia acarretar graves prejuízos e perturbações aos interesses gerais, também na Catalunha, afetando situações jurídicas consolidadas e, particularmente, a política econômica e financeira do Estado. Essa sucinta análise do direito comparado demonstra uma forte tendência no sentido da universalização de alternativas normativas ou jurisprudenciais em relação à técnica de nulidade. Pode-se dizer que, independentemente do modelo de controle adotado, de perfil difuso ou concentrado, a criação de técnicas alternativas é comum aos mais diversos sistemas constitucionais. Também o Tribunal da Comunidade Europeia e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos curvaram-se à necessidade de adoção de uma técnica alternativa de decisão. É certo, outro sim, que esse desenvolvimento se faz com base em previsões constitucionais ou legais expressas ou implícitas, ou ainda com base em simples opção de política judiciária, como se reconhece nos Estados Unidos. Em muitos casos, como visto, a adoção de uma declaração de inconstitucionalidade mitigada decorreu de construção pretoriana. São os exemplos da Alemanha, na fase inicial, e da Espanha. Nesses dois sistemas, dominava a ideia do princípio da nulidade como princípio constitucional não inscrito. Essa orientação, todavia, não impediu que, em casos determinados, ambas as cortes constitucionais se afastassem da técnica de nulidade e passassem a desenvolver fórmulas alternativas de decisão. Em outras palavras, a adoção formal do princípio da nulidade não impediu a adoção da técnica alternativa de decisão naqueles casos em que a nulidade poderia revelar inadequada, casos de omissão parcial, ou trazer consequências intoleráveis para o sistema jurídico, ameaça de caos jurídico ou situação de grave insegurança jurídica. Ressalte-se ainda que a evolução das técnicas de decisão em sede de controle judicial de constitucionalidade deu-se no sentido da quase integral superação do sistema que Canutilho denominou de silogismo tautológico. Uma lei inconstitucional é nula. Uma lei é nula porque é inconstitucional. A inconstitucionalidade reconduz-se à nulidade e a nulidade à inconstitucionalidade. Tal como demonstrado, a técnica da nulidade revela-se adequada para solver as violações das normas constitucionais de conteúdo negativo ou proibitivo, direitos fundamentais enquanto os direitos de caráter negativo, mas mostra-se inepta para arrostar o quadro de imperfeição normativa decorrente de omissão legislativa parcial ou da lesão ao princípio da isonomia. Assente igualmente que o princípio da segurança jurídica é um valor constitucional relevante, tanto quanto a própria ideia de legitimidade. Resta evidente que a teoria da nulidade não poderia ser aplicada na linha do velho adágio fiat iustitia periat mundus. Não se poderia declarar a nulidade de uma lei que pudesse importar na criação de um caos jurídico ou, em casos extremos, produzir aquilo que alguém chamou de um suicídio democrático, cujo melhor exemplo seria a declaração de nulidade de uma lei eleitoral de aplicação nacional a regular a posse dos novos eleitos. Restou a ser superada por fundamentos diversos a fórmula apodítica constitucionalidade-nulidade anteriormente dominante. Não se poderia negar que muitas situações imperfeitas de uma perspectiva constitucional dificilmente seriam superadas com a simples utilização da declaração de nulidade. Essa tendência, no sentido da adoção cada vez maior de técnicas diferenciadas de decisão no controle de constitucionalidade, é também resultado da conhecida relativização do vetusto dogma keuseniano do legislador negativo. Sobre o tema é digno de nota o estudo de um jovem e brilhante autor espanhol, Joaquim Brague Camazano, do qual cito a seguir alguns trechos. A raiz essencialmente pragmática dessas modalidades atípicas de sentenças da constitucionalidade faz supor que o seu uso é praticamente inevitável com uma ou outra denominação e com umas ou outras particularidades, porque qualquer órgão de constitucionalidade consolidado que goze de uma ampla jurisdição, em especial se não seguirmos condicionados inercialmente pela majestosa, porém hoje amplamente superada concepção de Kelsen de que o Tribunal Constitucional, como uma espécie de legislador negativo, se alguma vez os tribunais constitucionais foram legisladores negativos, seja o que for, hoje é óbvio de que não são, diz Camazano. E justamente o rico arsenal sentenciador de que dispõe para fiscalizar a constitucionalidade da lei
além do plano da constitucionalidade e inconstitucionalidade, é um elemento a mais e de importância que venha pôr em relevo este ponto. É que, como destaca Francisco Fernandes Segado, a praxis dos tribunais constitucionais não fez senão avançar nesta direção da superação da ideia dos mesmos como legisladores negativos, certificando a quebra do modelo keynesiano do legislador negativo. Assim, além das muitas conhecidas técnicas de interpretação conforme a Constituição, declaração de nulidade parcial sem redução de texto, ou da declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade, a aferição da lei ainda inconstitucional e do apelo ao legislador, são também muito utilizadas as técnicas de limitação ou restrição de efeitos da decisão, o que possibilita a declaração de inconstitucionalidade com efeitos para o futuro, a partir da decisão ou de outro momento que venha a ser determinado pelo tribunal. No Brasil, vem a doutrina ressaltando as limitações da simples pronúncia de nulidade ou da mera cassação da lei para solver todos os problemas relacionados à inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Não são poucos os que apontam a insuficiência ou a inadequação da declaração de nulidade da lei para superar algumas situações de inconstitucionalidade, sobretudo no âmbito do princípio da isonomia, já que é referido, e da chamada inconstitucionalidade por omissão. Esse problema revela-se tanto mais sério se se considera que, satisfeitas as principais exigências constitucionais dirigidas ao legislador, passará a assumir relevo à chamada omissão parcial, decorrente da execução defeituosa do dever constitucional de legislar. E aqui nós temos, então, aquele dilema que sempre se coloca. Estamos diante de uma impugnação da omissão ou do próprio ato normativo. E qual a solução a dar? Podemos adotar a declaração de nulidade da lei e, neste caso, agravar, às vezes, o estado de inconstitucionalidade? Ou devemos buscar uma técnica alternativa? É certo, outro sim, que muitas vezes a aplicação continuada de uma lei por diversos anos torna quase impossível a declaração de sua nulidade, recomendando a adoção de alguma técnica alternativa com base no próprio princípio constitucional da segurança jurídica. Aqui o princípio da nulidade deixaria de ser aplicado com base neste princípio. Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo tem evoluído significativamente nos últimos anos, sobretudo a partir do advento da Lei 9868, tendo em vista a adoção de uma nova via. A prática tem demonstrado que essas técnicas de decisão têm guarida também no âmbito do controle difuso de constitucionalidade. Eu repasso aqui alguns precedentes e digo o seguinte: com efeito, a falta de um instituto que permita estabelecer limites aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade acaba por obrigar os tribunais, muitas vezes, a se abster de emitir um juízo de censura, declarando a constitucionalidade de leis manifestamente inconstitucionais. Como ressalta Garcia de Interria, no texto já citado, a jurisprudência norte-americana e seus comentaristas têm invocado diretamente um argumento evidente. Se não se admite o pronunciamento prospectivo, não se declararia a inconstitucionalidade de um grande número de leis. A doutrina da absoluta e retroativa nulidade das leis inconstitucionais conduz na direção de um greater restraint, de mais forte freio aos pronunciamentos de inconstitucionalidade. O perigo de tal atitude desmesurada de self-restraint, ou greater restraint, pelas Cortes Constitucionais, ocorre justamente nos casos em que, como o presente, a nulidade da lei inconstitucional pode causar uma verdadeira catástrofe, para utilizar a expressão de Otto Barrow, do ponto de vista político, econômico e social. Como assevera Garcia de Interria, é justamente na relação estreita entre ambos os conceitos, nulidade e catástrofe, que se foi levado a buscar o ordenamento constitucional outra solução e que se acreditou havê-la encontrado na adoção de um critério de inconstitucionalidade prospectiva, hoje estabelecido e admitido pelos mais importantes sistemas de justiça constitucional e
internacional do mundo inteiro. Como admitir, para ficarmos no exemplo de Walter Jelinek, a declaração de inconstitucionalidade total com efeitos retroativos de uma lei eleitoral tempos depois da posse dos novos eleitos em um dado Estado? Nesse caso, adota-se a teoria da nulidade e declara-se inconstitucional e ipsi iure a lei, com todas as consequências, ainda que dentre elas esteja a eventual acefalia do Estado? Questões semelhantes podem ser suscitadas em torno da inconstitucionalidade de normas orçamentárias. Há de se admitir também aqui a aplicação da teoria da nulidade tout court. Dúvida semelhante poderia suscitar o pedido de inconstitucionalidade formulado anos após a promulgação da Lei de Organização Judiciária, que instituiu um número elevado de comarcas, como já se verificou entre nós. Ou ainda o caso de declaração de inconstitucionalidade de regime de servidores aplicados por anos sem contestação. Essas questões parecem suficientes para demonstrar, senhora presidente, que sem abandonar a doutrina tradicional da nulidade da lei inconstitucional, é possível e muitas vezes inevitável, com base no princípio da segurança jurídica, afastar a incidência do princípio da nulidade em determinadas situações. Aqui, nós acredito que podemos ver que a não adoção de tal concepção, tal como destacado nas lições de Garcia de Interria, mostra que, ao invés de nós termos assegurado a eficácia da Constituição, nós podemos ter consagrado o seu contrário. Nós podemos ter, na verdade, mitigado a eficácia da Constituição, porque, temerosos das consequências da decisão, optamos por fingir constitucional uma lei que sabemos inconstitucional. Nesse passo, vê-se que o artigo 27 da Lei 9868 explicita a orientação que decorre do próprio sistema de controle de constitucionalidade. Não se nega, pois, o caráter de princípio constitucional ao princípio da nulidade da lei inconstitucional. Entende-se, porém, que tal princípio não poderá ser aplicado nos casos em que se revelar absolutamente inidôneo para a finalidade perseguida, casos de omissão, exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade, bem como nas hipóteses em que, como ocorre no presente caso, a sua aplicação pudesse trazer danos para o próprio sistema jurídico constitucional, grave ameaça à segurança jurídica. Assim, configurado eventual conflito entre o princípio da nulidade e o princípio da segurança jurídica, que entre nós tem status constitucional a partir do próprio princípio do Estado de Direito, a solução da questão há de ser igualmente levada a efeito em um processo de complexa ponderação. Em muitos casos, então, há de se preferir a declaração de inconstitucionalidade com efeitos restritos à insegurança jurídica de uma declaração de nulidade, como demonstram os múltiplos exemplos do direito comparado e do nosso direito. Nesses termos, a meu ver, fica evidente que a norma constante do artigo 27 tem caráter fundamentalmente interpretativo, desde que se entenda que os conceitos jurídicos indeterminados utilizados, segurança jurídica, excepcional interesse social, se revestem de base constitucional. No que diz respeito à segurança jurídica, parece não haver dúvida de que se encontra expressão no próprio princípio, no próprio princípio do Estado de Direito, consoante amplamente aceito pela doutrina pátria e alienígena. Excepcional interesse social pode encontrar fundamento em diversas normas constitucionais. O que importa assinalar é que, consoante a interpretação aqui preconizada, o princípio da nulidade somente há de ser afastado se puder demonstrar, com base numa ponderação concreta, que a declaração de inconstitucionalidade ortodoxa envolveria o sacrifício de segurança jurídica ou de outro valor constitucional materializável sob a forma de interesse social. Portanto, o princípio da nulidade continua a ser a regra também no direito brasileiro. O afastamento de sua incidência dependerá de um severo juízo de ponderação, que, tendo em vista a análise fundada no princípio da proporcionalidade, faça prevalecer a ideia de segurança jurídica ou de outro princípio constitucionalmente relevante manifestado sob a forma de interesse social relevante. Assim, aqui, como no direito português, a não aplicação do princípio da nulidade não se há de basear em consideração de política judiciária, mas em fundamento constitucional próprio. Entre nós, cuidou o legislador de conceber um modelo restritivo, também
no aspecto procedimental, consagrando a necessidade de um quórum especial, 2/3 dos votos, para a declaração de inconstitucionalidade com efeitos limitados. Terá significado especial o princípio da proporcionalidade, especialmente a proporcionalidade em sentido estrito, como instrumento de aferição da justeza da declaração de inconstitucionalidade com efeito da nulidade, tendo em vista o confronto entre os interesses afetados pela lei inconstitucional e aqueles que seriam eventualmente sacrificados em consequência da declaração de inconstitucionalidade. No presente caso, senhor presidente, o tribunal tem a oportunidade de aplicar o artigo 27 em sua versão mais ampla. A declaração de inconstitucionalidade, e, portanto, da nulidade da lei instituidora de uma nova entidade federativa, o município constitui mais um dentre os casos, como anteriormente citados, retirados de exemplos do direito comparado, em que as consequências da decisão tomada pela Corte podem gerar um verdadeiro caos jurídico, considerando, inclusive, o tempo já decorrido. Não há dúvida, portanto, e todos os ministros que aqui se encontram parecem ter plena consciência disso, de que o tribunal há de adotar uma fórmula que, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei impugnada, diante da vasta e consolidada jurisprudência sobre o tema, resguarde, na maior medida possível, os efeitos por ela produzidos. Assim sendo, voto no sentido de, aplicando o artigo 27 da Lei 9868, para declarar a inconstitucionalidade, sem a pronúncia da nulidade da lei impugnada, mantendo sua vigência pelo prazo de 24 meses, lapso temporal razoável, dentro do qual poderá o legislador estadual reapreciar o tema, tendo como base os parâmetros que podem ser fixados na Lei Complementar Federal, conforme poderemos examinar na ação direta por omissão 3682, que será objeto de exame na sequência. É como voto, senhor presidente. Pois não. Vossa Excelência, portanto, dá a... Eu acompanho os fundamentos do voto do ministro Eros Grau quanto à segurança jurídica, sim, mas declaro, não declaro a improcedência, sim declaro a procedência. Procedência sem nulidade. Sem pronúncia da nulidade, fixando... Com prazo de 24 meses para vigência, até que o legislador estadual estabeleça novo regramento. Esse é o voto do ministro Gilmar Mendes. Ministro Eros Grau, dada a hora que já vai adiantada, eu pediria a Vossa Excelência que deixássemos para depois do intervalo a manifestação do relator. Perfeito. Está suspensa a sessão.